Boa noite, querido irmão e querida irmã. Seja muito bem-vindo a mais um Hora do Estudo. Nós hoje completamos o nosso 8º estudo acerca da confissão de fé. É um enorme prazer poder dar este estudo. É um enorme desafio aprendermos um pouco mais acerca das Sagradas Escrituras. E sem dúvida alguma, até aqui nos sustentou o Senhor. E aprender acerca daquilo que Deus revelou para nós, sobre quem Ele é, sobre o seu plano maravilhoso, sobre a redenção, é de extrema alegria ao nosso coração e de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. Então convido a você a mais uma vez, como todo estudo que nós temos, como todo momento que nós temos de aprendizado, a pegar a sua Bíblia, ficar com ela ao seu lado, porque eu irei ler algumas referências e nós iremos então hoje abordar a nossa segunda parte do capítulo de número 5 da Confissão, que fala sobre a providência de Deus. Se você não assistiu o estudo da semana passada e perdeu a primeira parte da providência, não sabe o que é providência, procura ali na playlist, aqui no YouTube, playlist Hora do Estudo, e nós poderemos ver ali, e você poderá ver, na verdade, ali, como foi o nosso estudo da semana passada, como foi o nosso encontro da semana passada e o que nós falamos acerca dos 3 primeiros pontos deste capítulo. Hoje falarei agora sobre os 4 últimos pontos, do ponto 4 até o ponto 7. Iremos terminar então hoje o capítulo acerca da providência de Deus. Não tendo mais nada a falar, para continuarmos então acerca da providência de Deus, vemos que a confissão, no capítulo de número 5, no ponto 4, fala as seguintes palavras: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, e regula, e governa, em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal, que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Sem dúvida alguma, como a gente já falou algumas vezes, e é costume aqui, será sintetizada este ponto. Parece algo muito difícil, claro, é uma linguagem de um período diferente, é uma escrita diferente, mas de maneira simples, de maneira direta, sintetizando então este ponto. Nós vemos que a presença do pecado no mundo e a consequente existência do mal são atos providenciais de Deus, por ação executiva ou permissiva de Deus. Não vemos então que o pecado é a criação e Deus não pode nem é o autor do pecado, mas ele permite o homem, sob a sua própria responsabilidade, sua responsabilidade pessoal, que este homem introduzisse isso na humanidade, que o pecado fosse introduzido na humanidade, naqueles que viriam após Adão e Eva, que eram nossos representantes. Nós já falamos acerca disso, acerca do pecado, acerca daquilo que aconteceu no Éden, em um dos nossos estudos anteriores, isso já foi abordado, mas nós vemos então principalmente que Deus permite então a existência e a presença do pecado no mundo. Isso faz parte do seu plano divino para então assim apresentar a redenção em Cristo Jesus. Isso faz parte da preservação do plano divino, a preservação de Deus, o Deus que tudo sustenta. Isso faz parte do seu plano. Mas nós vemos que isso não faz de Deus o autor do pecado,
mas faz com que Deus permita que o homem, por sua responsabilidade, introduza o pecado na humanidade. Deus que permite a atuação do tentador, mas nós também temos que ele limita os poderes e as ações do tentador. Um texto que nos é muito conhecido é o texto de Jó, onde Satanás, em uma conversa com Deus, fala acerca de Jó e Deus permite que ele lhe toque, que ele lhe tenha por tentador. Mas nós vemos que Deus coloca uma condição, ou seja, assim ele limita Satanás, assim ele limita o tentador, assim ele limita o inimigo. E a condição é que ele poderia tocar em Jó, só não poderia matar o seu servo. Então nós vemos que há um limite dentro do plano divino para todas as coisas, até mesmo para o tentador. E não então podemos pensar que é uma guerra entre o bem e o mal, que é uma guerra entre Deus e Satanás. Não, não é isso. Nós vemos então que é um simples fato de Deus ser soberano sobre todas as coisas e permitir que as coisas aconteçam conforme o seu querer. Até mesmo Satanás está debaixo da permissão divina. Isaías, então, como referência bíblica, Isaías 45, versículo 7 nos diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 32 e 33, porque Deus a todos encerrou na obediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus permite o homem ser pecador para revelar a mais bela obra que ele tem, que é a obra da salvação em Cristo Jesus. Em Deus, através de todo o seu plano maravilhoso, nós temos o ápice de tudo aquilo que foi criado, de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que está sendo e acontecendo. Nós temos a morte de Cristo naquela cruz, o nosso Senhor e Salvador. Isso acontece porque Deus permite as coisas acontecerem. Deus permite o pecado acontecer para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder e nos mostrar que Ele é o único caminho para a salvação. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Vemos que Deus aqui, então, é aquele que controla todas as coisas. É aquele que coloca as pessoas onde Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas isso, como nós vimos no primeiro estudo, não faz de Deus uma autoridade suprema ou uma pessoa, um ser, que está brincando de marionetes. Não. A responsabilidade humana, o querer humano, ele não é ferido no meio deste caminho. A vontade humana não é ferida no meio deste caminho. Mas aquilo que acontece, acontece por providência e decreto de Deus. Nós já vimos isso. Nós conversamos sobre isso. Nós aprendemos sobre isso. 1 João, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Nós vemos que tudo aquilo que acontece de ruim não procede do Pai. Tudo aquilo que é segundo a carne, segundo o pecado, segundo a natureza pecaminosa do homem, isso não procede de Deus. O inimigo usa o homem, usa as coisas ruins para tentar o homem naquilo que é o seu próprio pecado. Deus permite a provação e a tentação, mas em nenhum momento nós vemos que Deus é o autor do pecado. Então, avançando, ponto de número 5. O muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues às muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los,
pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões do pecar, para vários outros fins, serem justos e santos. Vemos então que o pecado, ele acontece, que a provação e a tentação acontecem na vida do crente. Nós vemos que em determinado momento da vida as coisas talvez não aconteçam como nós queremos, mas tudo isto acontece por obra gloriosa e maravilhosa de Deus, por sustentação maravilhosa de Deus. Nós vemos que tudo acontece para um plano maior do que aquilo que nós pensamos. E até mesmo o pecado tem uma finalidade muito importante. Serve para nos animar e trazer então um contato mais íntimo e constante para com o nosso Senhor. Acerca desse ponto, vemos então que a providência inclui então essa provação e que pode vir até mesmo por meio de uma tentação. E no meio deste caminho nós vemos que a tentação, ela destrói os réprobos, mas fortifica o regenerado. Nós vemos então que aqueles homens que ali estão, aqueles homens que passam por provações e tentações, ou eles criam uma maior íntima vida de relacionamento com Deus, ou eles simplesmente entregam-se ao seu pecado e lá no futuro serão lançados ao inferno, ao castigo eterno. Então nós vemos que através dessas provações, que são guiadas e sustentadas então também pela providência de Deus, é ali que Deus cuida tanto dos seus, quanto separa aqueles que são os eleitos para a perdição. Deuteronômio 8, versículo 2 nos diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O povo no deserto andou todos aqueles anos para que Deus o provasse, para que Deus o guiasse, para que Deus o humilhasse. Mas o mais importante, Deus sabia o que aconteceria, Deus sabia o que havia no coração daqueles homens. Deus não precisava dos 40 anos porque ele já sabia o que estava ali dentro. Mas Deus os fez andar 40 anos para que no final de todas as coisas o próprio povo soubesse o que estava no seu coração. E no meio daquele povo que andou no deserto durante 40 anos, certamente temos pessoas eleitas de Deus e pessoas rejeitadas por Deus, os réprobos. Marcos 14, versículos 66 ao 72, nos conta uma história muito famosa, e eu não vou ler este texto, mas você vai ter acesso a ele aí na sua Bíblia, você vai dar uma olhada, mas é um texto muito famoso onde nós vemos Pedro traindo Jesus Cristo. Por 3 vezes Pedro nega Jesus, por 3 vezes Pedro diz que não conhece Jesus, Jesus já tinha falado aquilo para ele, que ele faria tal coisa, mas Pedro, por um impulso, por uma perseguição que está sofrendo, diz que não conhece Jesus Cristo, e depois de fazê-lo 3 vezes, o galo canta. Mas vemos que ali há um arrependimento verdadeiro de Pedro, que logo depois deste momento se afasta, foge, começa a chorar e cai em prantos. Há um verdadeiro arrependimento, houve a tentação, houve a provação, mas houve o arrependimento, e assim certamente um íntimo e constante relacionamento foi fortalecido através dessa tentação, através dessa provação. Pedro cresceu muito em um relacionamento com o Senhor, um relacionamento íntimo e constante. Assim também com nós. Se passamos por provações e tentações, confiemos no Senhor, que Ele é justo, Ele é fiel, Ele é misericordioso para nos sustentar. Que possamos crer no Senhor e confiar e ter Ele por base, por pedra angular da igreja e da nossa vida. Que o Senhor seja o centro da nossa vida e que mesmo no meio das provações podemos olhar para elas e pensar: olha, isso faz parte da providência divina e eu sei que Deus é comigo, e se fortalecer na provação. A fé
ela é provada, a fé ela cresce no momento de provação, mas no momento de calmaria, você acaba até se esquecendo da sua fé. Você até acaba se esquecendo de Deus. Lembre que as provações fazem parte, então, da providência divina. Indo para o ponto de número 6. Quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, ele somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações. Mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Vemos então, de maneira simples, que Deus endurece o coração daqueles que são eleitos para a perdição, porque não é próprio àqueles homens o dom da fé salvadora. Deus não lhes dá a graça de olhar para Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus não lhes dá a graça de ter o seu coração tocado e seu olho aberto para a maravilhosa graça. Então Deus endurece o coração porque não lhes é próprio o dom da graça, da fé salvadora. Deus expõe então os reprovados ao pecado e eles pecam porque aquilo está dentro do seu coração. E os predestinados à rejeição são entregues à sua própria paixão e às influências de Satanás. Eles são entregues à sua própria natureza, a natureza é esta pecaminosa, e eles são entregues às influências de Satanás, que é aquele que é o tentador, que usa os pecados para tentar o homem, para afastá-lo de Deus. E aqueles que são eleitos para a perdição, nós vemos então que estes são entregues a Satanás. E Satanás, tendo eles em suas mãos, certamente os prende em uma vida de escravidão no pecado. Como referência bíblica, temos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 24, 26 e 28. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. A palavra aqui é nítida. Paulo nos mostra o que Deus faz, como Deus age. E aqueles que Deus reprova, aqueles que não são filhos de Deus verdadeiramente, são entregues ao seu próprio corpo, à sua própria natureza, à sua imundícia. E isso nós vemos que é coisa fruto do coração do homem. Deus não está colocando algo novo ali dentro, Deus não está colocando pecado ali dentro, não, aquilo já é parte da natureza humana. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 12. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós vemos que aqueles que não são filhos de Deus, eles sofrerão, e será tirado tudo aquilo que pertence a eles. Salmo de número 81, versículo 11 e 12. Mas o meu povo não me quis escutar, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Nós vemos então que naquele período onde Israel estava andando também no deserto e durante a sua jornada, por ser um povo desobediente, nós vemos que Deus o entregou a si mesmo, não o atendeu e deixou andar na teimosia do seu próprio coração. Êxodo 7, versículo 3, nós vemos que Deus fala: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O endurecimento do coração de Faraó é uma obra da providência divina. E vemos que isso glorifica também a Deus, porque ali multiplicou-se os sinais e as maravilhas de Deus feitas no Egito. E agora, como último ponto do nosso estudo,
de hoje. Ponto de número 7. Como a providência de Deus se estende em geral, ou seja, para os eleitos e os réprobos, a todos os crentes, também de um modo muito especial ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Nós vemos então de maneira simples que além de cuidar de cada pessoa, além de cuidar de cada ser, de cada coisa criada, Deus cuida de maneira muito especial da sua igreja. A noiva é cuidada por seu noivo de uma maneira soberana, de uma preservação incomparável. Uma providência maravilhosa é tomada por sobre a igreja, porque a igreja é noiva do Senhor, porque a igreja é especial ao Senhor. E aqui não estamos falando de denominação, mas estamos falando dos eleitos de Deus, do povo de Deus, daqueles que Deus chama de igreja. E isso nós vemos que sendo a igreja o povo exclusivo de Deus, a comunhão de todos os eleitos, a providência de Deus sobre ela tem de ser especial. Ela é especial. A igreja do Senhor prova de um gozo maravilhoso, de uma alegria extrema e de um cuidado que somente Deus, em seu infinito amor, em sua infinita bondade, poderia dar. Livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 8 e 9. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e suscitarei da casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Deus irá pegar a nação de Israel, a sua igreja, aquilo que seria a promessa futura de um novo aprisco, de um novo rebanho, de um rebanho único e um só pastor. Nós vemos que ele pegará este povo, que são seu, tanto aqueles que fazem parte do povo de Israel, quanto aqueles gentios que entraram depois neste povo. Nós vemos que este povo será pego por Deus, e assim como se sacode um trigo no crivo, nenhum grão irá cair dessa ação. Nenhum grão cai do crivo, nenhum grão de trigo cai do crivo e não cairá, porque Deus sabe bem quem são os seus eleitos e não deixará nenhum fora do plano da salvação. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Vemos então de maneira maravilhosa que Deus cuida da sua igreja, que Deus cuida de todas as coisas, que Deus cuida de todo ser e que Ele não somente criou, mas Ele cuida de cada coisa de maneira especial. Ouvir acerca da providência de Deus é uma maravilhosa verdade, uma maravilhosa notícia ao nosso coração e que certamente nos alegra. Que possamos crer que Deus sustenta todas as coisas e que tudo acontece conforme o querer de Deus. Que possamos nos humilhar e entender perfeitamente que Deus sustenta todas as coisas, que Ele está sobre todas as coisas e que nada foge do seu controle e que Ele cuida de maneira especial de cada ser, de cada coisa, desde a menor até a maior. Que possamos louvar a Deus e adorá-lo, porque Ele é um Deus único, porque Ele é um Deus que tudo sustenta, que Ele é um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então terminamos hoje o nosso capítulo de número 5. Semana que vem estudaremos e daremos continuidade à confissão. Vemos então que até aqui as maravilhosas palavras que lemos e ouvimos. Vemos que até aqui podemos desfrutar de uma maravilhosa verdade que está expressa na palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente,
que te dê uma ótima noite de descanso, que você possa ter entendido, então, tudo que foi dito aqui, que Deus ilumine a sua mente, mesmo que o assunto ou as palavras pareçam difíceis, que você entenda tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala e nos ensina acerca de quem Deus é, acerca do plano maravilhoso do Senhor. E que a Igreja Unida, a IP Unida TV, glorifique a Deus em primeiro lugar e edifique o seu povo de maneira graciosa. Que Deus te abençoe e um ótimo fim de dia.